Vamos fazer o nosso estudo do livrinho Força Espiritual, do José Carlos de Luca. Então vamos lá, o tema de hoje é O Corpo Fala. Procure escutar o seu corpo, pois ele é um espelho dos seus pensamentos e dos estados emotivos mais frequentes. O corpo tem uma linguagem não verbal, mas nem por isso deixa de se comunicar conosco. As nossas doenças são expressões finais do nosso desequilíbrio físico, mental ou emocional. Os conflitos íntimos não resolvidos são muitas vezes somatizados em doenças. A maior parte das enfermidades é provocada por 4 estados emotivos básicos: mágoa, culpa, raiva e crítica. Então vamos lá, o nosso corpo físico, ele é o produto final do nosso ser integral, né? Como a gente sempre diz, nós somos espíritos vivendo uma experiência física na matéria. Então, tudo começa no nosso espírito. É o nosso cérebro físico que pensa? Vocês acham que é o nosso cérebro físico? É o nosso cérebro aqui? A nossa cachola, a massa cinzenta? Aparentemente sim, né? Parece que os nossos pensamentos vêm daqui. Mas está vindo do nosso espírito, né? Que está aqui dentro, está aqui, formando esse ser. Então tudo se inicia no nosso espírito. Nós reencarnamos trazendo uma bagagem emocional, uma bagagem de crenças, né? Nós trazemos essa bagagem. E onde que ela fica? No nosso cérebro físico? No nosso corpo espiritual, né? Tudo se inicia no nosso corpo espiritual. O nosso corpo físico é o produto final. Assim, tudo aquilo que a gente pensa gera um sentimento. Muitas vezes o que a gente sente gera pensamentos, né? Então o pensamento está ligado ao nosso sentimento. Esta energia que nós emanamos com o nosso sentimento, ela cria toda a nossa aura, todo o nosso campo psicofísico. Se nós temos muitos pensamentos densos, se nós temos padrões de pensamentos, né? O que é um padrão de pensamento? Pensamentos repetitivos. Então, durante um dia, nós temos milhares de pensamentos. E durante o mesmo dia, nós temos o mesmo tipo de pensamento, né? Isso gera um padrão. Quando for amanhã, eu vou estar pensando nesse tipo de coisa que eu estou pensando hoje, né? Então, por isso que nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, conhecer um pouquinho melhor, olhar para aquilo que nós estamos pensando, porque é muito comum, né? Faz parte do nosso processo gerar pensamentos e pensamentos repetitivos, gerar padrões de pensamento. Quando vira um padrão, esse padrão de pensamento que gera emoção, isso tudo junto, toda essa energia junta é que cria a nossa psicosfera pessoal. Essa psicosfera, ela vai ser mais densa, mais pesada ou mais fluida, né? Mais leve, mais clarinha, né? Isso vai depender do teor dos nossos pensamentos. Então, um padrão de pensamento negativo vai gerar uma psicosfera negativa. Uma psicosfera negativa, densa, de tristeza, de raiva, de não perdão, né? Todos aqueles sentimentos que a gente já conhece, vai adensando até chegar no nosso corpo físico.
né? Porque nós não temos só esse corpo aqui, esse corpo físico é o produto final. E nós temos vários corpos, e os nossos padrões de pensamentos e de sentimentos, eles vão ficando impregnados nesses corpos, que vai adensando até virar uma doença. Então, por isso que nós dizemos que a doença, ela não acontece do dia para a noite. Aquele momento que eu comecei a sentir um mal-estar, uma dor, né, qualquer coisa no meu corpo físico, não foi naquele momento que aconteceu a doença. Ela já está vindo há muito tempo, né? Porque há muito tempo nós levamos muito tempo para criar padrões de pensamentos e de emoções. Então, durante todo esse tempo, se for um teor negativo, nós vamos gerar uma doença, né? Muitas vezes, como eu disse, nós trazemos uma bagagem de outras vidas, emocional. Se essa bagagem que nós trazemos já traz um certo peso, as doenças se manifestam muito cedo em nossas vidas, né? Por isso que nós vemos crianças com doenças graves, né? Por isso que nós vemos muitos jovens com doenças graves, porque já traz, né, aquela energia, vamos falar assim, numa palavra bem simplificada, né? Um quantum energético denso. Se não for trabalhado durante toda a nossa vida, vai se manifestar de uma forma negativa, de uma forma de uma enfermidade. Então ele fala aqui, os conflitos íntimos não resolvidos são muitas vezes somatizados em doenças. A maior parte das enfermidades é provocada por 4 estados emotivos básicos: a mágoa, a culpa, a raiva e a crítica. Então, todos aqueles conflitos íntimos que nós temos, né? Que eu falei, de não perdão, de mágoa, de ressentimento, de tristeza, né? Todos esses sentimentos mal resolvidos. O que é mal resolvido? É quando a gente deixa lá. Aí hoje eu lembrei que eu tenho raiva de uma pessoa, lembrei da pessoa, veio aquele sentimento. Mas aí eu esqueci e tal. Amanhã eu lembrei de novo. Ou eu lembrei de outra pessoa que eu também ainda conservo mágoas. Isso gera um padrão. Tá vendo? Quando a gente não consegue, por exemplo, perdoar alguém, quando a gente tem dificuldade de perdoar as pessoas, isso vai gerar um padrão de sentimento em nós, negativo, bem pesado. Procure diluir esses sentimentos o mais rápido possível, pois do contrário, eles se reverterão em potentes nódulos de energias negativas a dinamizarem a sua saúde. E quando as dores da alma não afetam o corpo, acabam por provocar neuroses, depressões, pânicos, psicoses várias. Então não é somente o nosso corpo físico, né? Muitas doenças mentais também são geradas a partir do nosso vício mental, né? Do nosso padrão mental desequilibrado. E quando eu falo padrão mental, imediatamente a gente lembra do emocional, né? Porque pensamento gera sentimento. Então, o mais rápido possível, a gente precisa diluir esses sentimentos, né? A gente precisa criar novos hábitos. Não tenho dificuldade em perdoar, mas eu preciso criar hábitos diários, pequenos exercícios para me auxiliar nesse trabalho, né? Aí cada um encontra a sua maneira, né? Através de uma prece, através do evangelho, né? Através da vigilância dos pensamentos, cada um vai encontrar a sua maneira, através de uma meditação, né? O corpo, portanto, é instrumento do seu autoconhecimento. Não queira apenas tratar das consequências das enfermidades. Vá às causas para encontrar a cura real.
Converse com seu corpo. Agradeça a ele os sinais de alarme que envia para que reencontre o equilíbrio. Trate seu corpo com amor, pois sem saúde você não irá muito longe. Então, o que a gente sempre comenta, o nosso corpo, ele pode ser um instrumento, mais um instrumento de autoconhecimento, quando nós prestamos atenção nele. O problema é que, na maioria das vezes, nós não sabemos nem o que nós estamos sentindo, não é assim? Nós não nos conhecemos, nós não sabemos que tipo de sentimento nós estamos sentindo, o que é realmente aquele sentimento, né? É uma raiva? A gente não sabe. É um medo? A gente não consegue distinguir. Então, a doença, quando ela aparece no nosso corpo, ela é bendita. Nós nunca devemos amaldiçoar uma doença. Ela está sendo um instrumento para o nosso autoconhecimento. Porque cada enfermidade está ligada a um sentimento. Não foi o que ele falou aqui? Que existem emoções básicas que geram várias doenças. Quais são essas emoções básicas? A mágoa, a culpa, a raiva e a crítica. E quem nunca teve algum desses sentimentos? Geralmente nós temos todos juntos e mais um pouco, né? Nós potencializamos cada um deles. Podemos dizer que são 8 para nós, né? Porque todos nós temos esses sentimentos básicos. Então, se nós prestarmos atenção, eu estou com uma dor de cabeça. Por que eu estou com essa dor de cabeça? Vamos investigar, nós temos que ser o médico de nós mesmos, né? Porque o que acontece com a medicina, principalmente a medicina alopática? Não é nenhuma crítica aos médicos, né? Porque são abençoados, que dedicam a vida inteira a estudar e a ajudar pessoas, na maioria dos casos, né? Mas a medicina alopática, o que ela faz com a gente? Ela trata dos nossos sintomas. Você chega lá no médico, você fala que você está com uma dor de barriga, então toma esse remédio aqui. Mas da onde está vindo essa dor de barriga? O médico perguntou para você o que você comeu. Ou melhor ainda, algum médico já perguntou para você, mas nos últimos 3 dias, qual foi o seu sentimento? Você brigou com alguém? Você está frustrado com alguma coisa? Você está triste? Você está preocupado? Você chega lá com pressão alta, né? Quem aqui, né? Deve ter bastante gente com pressão alta, que é muito comum. Algum médico já perguntou para você, você anda muito preocupado? Né? Porque a pressão alta, ela vem da nossa preocupação. Preocupação com milhares de coisas. Cada um de nós temos um foco na nossa vida. Então as preocupações são diferentes. Cada um tem o seu tipo de preocupação. Eu fico muito preocupado. Meu padrão de preocupação é porque eu vou ficar velho. Não quero ficar velho. O que eu faço? Faço uma plástica, né? O que eu vou fazer para não ficar velho? Pode ser um tipo de preocupação. A minha preocupação é com meus filhos, né? Eu me preocupo muito, né? Com o que eles vão fazer da vida deles, se eles vão estudar, que tipo de trabalho eles terão. Pode ser um outro padrão de preocupação. E isso descontroladamente vai elevar a nossa pressão, né? Mas qual médico pergunta isso para você? Algum médico já perguntou, você tá triste? Aconteceu algo na sua vida ultimamente? Né? Mas aí está a causa da nossa doença. Ele simplesmente vai lá e dá É ótimo que ele dê um remédio para nós, né? Porque às vezes em alguns minutos a gente já tá melhor, já sumiu aquela dor, né? A pressão já baixou,
né? E fica tudo bem. Mas a pressão vai subir de novo. Amanhã a dor de barriga pode voltar, a dor de cabeça. E aí? Da onde está vindo isso? Tem uma causa. E geralmente esta causa só nós conseguimos detectar. Porque o outro não sabe qual é o meu sentimento. Nem eu, como a gente já falou, nem eu sei qual é o meu sentimento. Nós temos muita dificuldade de acertar, né? O que eu tô sentindo agora? Não sei se é alegria, se é euforia. Não sei se é uma tristeza, se é uma depressão. A gente não tem muita dificuldade. Como que eu posso esperar que o outro saiba qual é o meu sentimento? Né? Então cabe a nós fazer essa busca, fazer este caminho de autoconhecimento, né? Vamos continuar, senão não vai dar tempo. É possível que alguma tendência mórbida se encontre escondida nos escaninhos da sua alma. Quem não, né? Quem não tem aquele pontinho escuro dentro de si, que só você conhece, né? Aquele sentimento que só você sabe que está ali. Quem sabe a enfermidade que o atormenta simboliza a punição sua ou de alguém muito próximo. Muitas vezes nós estamos nos punindo através de uma enfermidade, né? E nós não sabemos disso, nós não temos consciência. Os nossos sentimentos estão lá dentro, não os reconhecemos e nós mesmos nos punimos, né? Por isso o autoconhecimento, por isso saber aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, como eu estou, quem eu sou, aquelas perguntinhas básicas. Não ignore que, se o amor é o melhor agente de cura, o perdão é o caminho seguro que nos leva ao amor. Se você não viver disposto a perdoar, saiba que a cura estará longe de você. E a gente falou aqui algumas vezes de perdão, né? Talvez seja o maior remédio, né? O mais eficaz. E o perdão, ele começa dentro de nós, por nós mesmos. Porque nós nos acusamos muitas vezes, nós não nos perdoamos. É muito difícil se perdoar. Por que é difícil se perdoar? Porque é difícil encontrar, detectar e aceitar os nossos próprios sentimentos, né? Então, tá lá os meus sentimentos. Se eu não olhar para eles, eu não tenho o que perdoar. Eu não preciso perdoar. Então, para que eu consiga me perdoar, eu preciso olhar para dentro de mim, né? Eu preciso aceitar o que está dentro de mim. E aí começar um processo de perdão, que o perdão também não é uma palavra. Uma palavra não vai fazer nada. Não adianta chegar na frente do outro e falar, eu te perdoo. Isso não adianta. É um processo, né? Um processo trabalhoso, mas possível e necessário para nós nos libertarmos das nossas ilusões e das nossas emoções desequilibradas. Tá bom? Então o corpo fala. Vamos prestar atenção no que o nosso corpo está querendo dizer pra gente, né?